esse papinho furado agora. O Corinthians agora. O Corinthians teve uma involução no jogo contra o Grêmio. Você é resultadista, então. Outra coisa, eu já disse aqui não cai na dele, não, você que tá em casa. O Thiago Nunes, ele fala uma coisa e faz outra. E cadê a evolução? Faz tempo que ele faz isso. Futebol, ele não apresenta. O Mano até agora não se manifestou. Agora eu vou passar a palavra. Agora o Mano vai falar. Aí entra. Dá licença. Você quer falar, cara? Deixa ele falar. Você falou que ele ia falar, deixa ele falar. Sabe por que eu tô assim? Porque o senhor foi tão passador de pano agora não tô passando que eu tô revoltado. Eu tô falando a verdade. Mas o meu esse é o que enxerga, hein? Imagina a gente que não enxerga. A situação, bem, Fala aí é do preocupante, Araldo. sim. É preocupante. Ah. O Corinthians ele teve aí uma semana cheia para trabalhar que ele não poderia ter apresentado esse futebol ridículo e horroroso que apresentou. Por mais que o gramado não fosse a oitava maravilha do mundo e não era, assim como o Thiago Nunes disse no final do jogo, mas o Thiago Nunes está precisando realmente mudar a postura. Porque ele está cheio de ses e dúvidas na entrevista e ele precisa começar a apresentar certezas. Quando ele começa a falar, eu coloquei esse, eu coloquei aquele, porque depende do adversário. Você começa, Thiago Nunes, a traçar um caminho perigoso. Perigoso. Você começa a mudar a sua escalação de acordo com o adversário quando você já tem uma base pronta. Quando você já tem um time focado no esquema tático que já está funcionando. A partir do momento que você não tem, você não pode ficar fazendo rodízio de peças, porque essas peças que estão entrando não vão dar conta do recado. São novas cabeças que não estão dentro de um esquema que já está montado. Então, Thiago Nunes, primeiro, a sua estratégia já está errada. Você primeiro monta uma base, estipula um esquema e dentro desse esquema já funcionando, você pontualmente troca peças quando você nota que o adversário precisa de uma característica diferente, ou no ataque ou na defesa. Ponto. Então, quando eu critiquei a semana passada, eu falei, um time que não está jogando bem, um time que oscila muito, você vai dar 2 dias de folga para um time como esse? Negativo, tá errado. Você precisa trabalhar insistentemente para tentar correr contra o tempo. O Thiago Nunes, que já assumiu o trabalho tardiamente, sendo que ele poderia ter pegado o time no ano passado, não pegou, ele está precisando correr contra o tempo agora para dar uma cara para esse time do Corinthians. A minha crítica, o Benji ele muitas vezes exagera aí, fala os poetas, etc e tal, mas nesse ponto ele tem razão. Ele tem razão. O time do Corinthians não pode apresentar um futebol que ele apresentou. O Pascoal falou que foi a pior partida, mas eu coloco ao lado da partida do Mirassol também, Pascoal. Foram as 2 piores partidas sob o comando. Horroroso, Pascoal. Horroroso. Contra o Novo Horizontino e contra o Mirassol foram as 2 participações do Corinthians no Campeonato Paulista de pior nível. Absurdo. Aí eu faço um questionamento aqui. O Thiago Nunes, ele é um cara promissor. Ele é um cara que ele tem pra onde crescer. Ele mostrou qualidade no Atlético Paranaense. Porém, quando chega aquele negócio daquela porcaria daquela cartilha lá, aí você começa, a gente até brincou aqui, falou, imagina o Fagner, Cássio, posso sair da mesa? Eu já terminei meu almoço aqui, comi a salada, comi a gelatina da sobremesa, posso me levantar? Então imagina o constrangimento para alguns jogadores, por mais que esse seja só um dos tópicos da cartilha, mas é um negócio ridículo. Então, vamos lá, partindo do princípio, olhando o entorno, olhando o redor, Pascoal. Gesualdo Ferreira. É um técnico que chegou também para substituir o Sampaoli. Ele chegou com uma árdua missão. Inclusive existiu o comparativo. Olha, o treinador passado era bom, esse aqui é uma porcaria, etc e tal. Aí o senhor Mani trouxe a informação de que corria a boca pequena, de que o Gesualdo, às vésperas do jogo contra o Palmeiras, reuniu todo o elenco e falou, galera, vocês têm alguma coisa para me falar? Vamos sentar aqui todo mundo e conversar a respeito do time? Aí alguns jogadores começaram a se manifestar. Professor, acho que seria legal fazer isso, fazer aquilo, fazer desse modo. O cara aceitou. Essa é uma informação de cocheira. Ninguém no Santos admite isso publicamente. Porém, o Santos mudou drasticamente a postura da noite para o dia. Aquele jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo do Santos foi muito bom. O segundo oscilou bastante, mas já mudou completamente a postura do time. Aí o Santos vai para enfrentar o Defensa e Justiça na Argentina. Ele faz um belo jogo e vira o jogo. Mesmo sendo adversário de menor porte, etc., jogar com o argentino é sempre dureza. Ainda mais quando você sai perdendo. O Santos conseguiu uma virada lá. E agora, nesse final de semana, o Santos novamente voltou a jogar bem. Será que não é o momento? Não sei se isso está acontecendo, Pascoal. Por exemplo, dos jogadores se unirem com o Thiago Nunes e conversarem a respeito de uma possibilidade que possa dar certo, porque o Thiago Nunes, a impressão que eu tenho é que ele está mais perdido
do que azeitona na boca de banguela. Ele não tem uma convicção. Mas é verdade, ele não tem uma convicção tática. Ele estava perdido. O Corinthians, senhor Mano, ele começou com uma postura... Azeitona na boca de banguela. Roda para um lado, roda para o outro e... O cara não consegue morder. Não mastiga, ele tenta morder com o lado direito da boca, vai para o esquerdo. Ele tenta morder com o esquerdo, vai para o direito. E não sai nada. Não sai nada. Ele chupa azeitona só. Então, o Thiago Nunes, nessa situação, eu vejo ele perdido dessa forma. Porque ele começou com uma postura no Campeonato Paulista, já que ele tinha essa convicção, marcação alta, eu quero meu time marcando a saída de bola do adversário, eu quero as linhas compactadas para que meu time roube a bola e já comece uma jogada ofensiva do meio campo para frente. Não deu certo porque o time do Corinthians ficou muito exposto. A postura que o Corinthians teve contra o Novo Horizontino não foi essa. O Corinthians ele jogou atrás e mesmo assim não conseguia criar chances. E mesmo assim o Novo Horizontino levando perigo para o gol do Cássio também. Foi um jogo horroroso, porém, é uma situação que o Thiago Nunes precisa conversar com o elenco. E agora, nesse exato momento, o Andrés precisa descer e conversar também. Porque o treinador, nesse momento, Benja, ele não pode se sentir desamparado. O Andrés ele tem que estar diariamente no CT e vendo o que pode estar acontecendo. Inclusive, se tem alguma rusga do elenco com o Thiago Nunes. A informação que eu tenho é que o ambiente lá é leve e que os jogadores gostam do Thiago. Mas eu não sei até que ponto que essa cartilha talvez não tenha interferido. Tá aí, ó, pro Pascoal pra você, essa aí é a evolução. Eu não acho que é cartilha, Aí é a evolução do time. Eu acho Mas a postura tá embaçada, Facincani. O time tá sem iniciativa. Então, mas até, o time tá sem confiança. Até a parada, até a parada dos 10 dias tinha evolução. Eu vou te falar, Isso é contando a Florida Cup. Isso é contando a Florida Cup. Existiu. Isso é com Florida Cup. Isso é com Florida Cup. Se tirar a Florida Cup, cai. Cai. Mas 37%. Mas o que me chama a atenção, ô meu querido Pipo, é que até a parada, eles viam a evolução. É a mesma coisa, não mudou nada. O Corinthians é um time que finaliza mais. Não finalizou contra o Novo Horizontino, mas se você pegar os scouts do Corinthians, ele passou a finalizar mais do que vivemos a era dos scouts. Mas não adianta então, você os scouts finalizar. mostram a evolução pra vocês. Mas não adianta você finalizar 150 vezes no jogo se você toma gol. O time toma gol todo jogo. E toma gol besta. Mas se fizer 5, tudo bem. O problema é que não tem feito, né? Faz, entendeu? Ele nem tem qualidade pra isso. A questão é que existiu no Corinthians recentemente essa pressão pra mudar o estilo de jogo, que chega de ser defensivo, porque a escola Corinthians de jogar futebol não é a escola adequada, etc e tal. E é o que eu falo, o Corinthians nunca jogou um futebol defensivo. Aquele futebol Carille do ano passado foi um futebol que culmina muito no que sofre o Thiago Nunes esse ano. Faltam peças, faltam bons jogadores. Com bons jogadores, o time vai jogar melhor. Como já jogou bem com o Carille em 2017, como não jogou em 2019, como já jogou bem com o Mano em 2009, 2008, como não jogou bem com o Mano em 2014, mas mesmo assim chegou a Libertadores, e como jogou muito bem com o Tite em duas passagens, por causa que tem bons jogadores. Com o Carille no passado, concordo, não era um futebol bonito. Pelo contrário, era um futebol feio, concordo. Só que, com tudo isso, o Corinthians tinha um esquema tático, o Corinthians tinha um padrão. E a defesa do Corinthians, principalmente no primeiro semestre, era uma Esse que é o problema. Termina o ano jogando mal. Então, eu sei, mas... Mal. Vai para a fase inicial da Libertadores. Eu acabei de falar. Foi isso que matou o Carille. Então, eu acabei de falar. Mas no primeiro semestre, com tudo isso, era um time que sofria poucos gols. Agora, a gente tem um time que eu não sei se esse time joga pra frente, se esse time joga pro lado, se esse time joga pra trás. Então, a defesa é um desastre. Eu concordo o Pedro Henrique, o sábado, foi um desastre. Eu tô falando, o Corinthians não tem entendeu? peças. O Luan, o Pedrinho, quando chegou da seleção, o Thiago Nunes foi no ar, na entrevista, e foi lá e desceu o sarrafo nele. Mas não fala dos outros. Agora, o Luan é intocável. Sim, o Luan, o Luan não entra em campo. Então você não sabe hoje? Escala o time do Corinthians, não sei. Porque a construção... Me explica o negócio. É Carlos Augusto. Mas o quê? Não tem lógica, é o que eu falo. Você não tem lógica, não tem sequência. Primeiro, o Thiago tá perdido com falta de peças. Por isso que ele tá testando a torta e a roda do elenco. E o elenco do Corinthians, infelizmente, carece de coisas melhores. Tá? No ano passado já era o que sofria o Fábio Carille. Por mais que o Corinthians pudesse ter jogado melhor. E esse elenco, mesmo com tanta limitação, pode jogar melhor. Então eu acho que é um erro duplo. Foi erro do Carille no ano passado de não ter extraído mais o time, como não está sendo agora a competência do Thiago Nunes de extrair mais um elenco, mesmo ele sendo limitado. Já começa por aí. Em segundo lugar, existe esse desespero hoje, pelo que o Flamengo tem feito, para que as equipes ataquem, para que as equipes joguem bonito, para que as equipes façam gols. Só que antes de você fazer gol, você tem que aprender a se defender e se defender bem. Quando eu brinquei, naquela última vez que eu estava aqui no programa que vocês me zoaram, de que o futebol é engenharia, que não se faz a casa pelo telhado, é verdade.
O futebol é a mesma coisa. Não se faz um time pelo ataque. Você começa a construir um time com uma boa defesa. Primeiro princípio é você não tomar gol. Primeiro você soma um ponto para empatar, depois você passa à frente para começar a jogar bola. Isso é simples, é básico. O Corinthians está se atropelando em cima disso. O Corinthians está esquecendo da retaguarda, tem peças completamente espaçadas entre as duas linhas, tanto de zagueiros como da linha de meio campo, porque os dois volantes não marcam mais. O Corinthians é um buraco naquele meio campo. Todo mundo joga por ali, parece o quintal de casa. O cara que ataca o Corinthians hoje está jogando no quintal de casa. Está jogando na sala de estar de casa. É uma vergonha. O Corinthians é um queijo suíço. É um time cheio de buraco defensivo que todo mundo chega da forma que quer. Então, enquanto o Thiago Nunes não colocar na cabeça dele, como ele fez no Atlético Paranaense, que em primeiro lugar ele tem que se defender, para depois jogar no contra-ataque, para depois ele partir à frente do adversário com confiança e com o time equilibrado, ele não vai acontecer nada no Corinthians. Então ele tem que voltar ao que ele fez bem no Atlético Paranaense. A gente fala do Jorge Jesus no Flamengo. O Jorge Jesus no Flamengo, ele aprendeu a se defender. Quando ele começou à frente, querer jogar, tudo, ele se atropelou naquele primeiro mês. Depois ele acertou o time, agora é essa máquina que joga bola. Então, isso serve para todo mundo. Serve para Corinthians, serve para Palmeiras, serve para o Santos, serve para Grêmio, serve para todo mundo. O futebol se joga para frente desde que você tenha uma defesa sólida e um time que consiga marcar o adversário. Se você não conseguir marcar o seu adversário, como faz o Corinthians, que é um bando que sai correndo para frente com a bola tentando fazer gol, vai sofrer gol, vai perder jogos e, obviamente, que o desempenho vai ser ruim. Pois é. Entendeu? Mas, ô Benja, eu não mandaria o Thiago Nunes embora, não, cara. Eu não mandaria o Thiago Nunes embora, não. Eu acho que a diretoria do Corinthians ela foi ousada quando ela trouxe um treinador que era promissor e ela não pode queimar o cara assim. Eu concordo com você que a cobrança tem que ser feita. O Corinthians ele não pode estar jogando futebol tão abaixo, mesmo com poucas rodadas aí, já era para estar apresentando algo melhor. Gente, o Corinthians perdeu pro Água Santa. O Água Santa foi montado no dia 2 de janeiro. O Água Santa é vice-líder do grupo, é o grupo o Água Santa não sabia se ia jogar a Série A do Campeonato Paulista. Mas quando eu falei, ia jogar dois, mas quando eu falei que perdeu, vocês dois aqui ainda falaram pra mim, você tá chato, só você não tá vendo evolução. Mas o Corinthians em algumas partidas ele você mostrou está sendo resultadista. O ano passado, bem. Você está sendo resultadista. Gente, o time do Corinthians não mudou nada, exceção da partida do dia 2 de fevereiro contra o Santos, que jogou muito. O Corinthians não jogou nada. Mas o segundo tempo contra a Ponte Preta foi um time mais ofensivo e criou chances. Pô. Mas é que tá. Perdeu o pênalti, o Luan perdeu o primeiro tempo, o goleiro pegou 4. O Corinthians tem uma defesa que leva gol pra caramba, tem um ataque que não marca gol e tem um meio de campo que não cria. No banco tem um treinador que fala uma coisa na coletiva, vai pro jogo, faz outra. O Carlos Augusto, de repente, aparece do nada. Mas ele falou a respeito do Carlos Augusto. Ele disse, inclusive ele usou um termo, ele falou... No 1 contra 1, no aéreo, ele é muito vitorioso, ele tem essa conquista. Gente, o jogador mais alto, ele notou que o não vai na aeronáutica. Quantos gols de cabeça? Bola aérea. Peraí, jogador alto. Quantos gols de cabeça tem o Carlos Augusto na carreira? Não, ele falou que é no setor defensivo. Pô, dá uma medalha de brigadeiro pra ele. Ele é lateral esquerdo, velho. Tô sério pro jogo aéreo. Faltou. Aí entra Arauz. Então, mas ele falou a respeito do Carlos Augusto, bem. Fora o fato dele ser bom na... Aí entra o Ederson perdido e o Luan é intocável. Com relação aí ao Carlos Augusto, Benji, o Thiago Nunes, ele diz que, inclusive, fora o fato dele levar vantagem no jogo aéreo, apesar de ele ter utilizado outras palavras, mas ele quis dizer isso daí, ele disse que em nenhum momento o Carlos Augusto abriu mão da disputa, mesmo ele tendo sido, teoricamente, colocado de lado com a chegada do Sid Clay e o crescimento do Piton. Então ele virou a terceira opção. Então me responde um negócio. Mas aí ele falou que no dia a dia dele, ele mostrou evolução e até para contemplar essa evolução dele, ele colocou o Thiago Nunes para jogar contra o Novo Horizontino. Eu quero morrer. Olha o que virou o futebol, evolução. Eu quero que você me responda um negócio. Olha aqui. Não, a chegada do Sid Clay... Olha aqui, contratou o Sid Clay, tá totalmente fora de forma. Sim, mas já era para estar em forma. Sim, mas tá totalmente fora de forma. Aí entra o menino, Lucas Piton. Jogou bem um outro. Não, vinha bem. Vinha jogando bem. Se o menino tá jogando bem, dá sequência, dá moral pro menino. Concordo. Ele tá bem. Concordo. Ele tá bem. Você quer saber? De tudo que o Corinthians trouxe, o que eu mais gostei é o Lucas Piton, que é da base. Bom jogador. Pô, entrou bem, dá moral. Vocês não falam que essa porcaria desses campeonatos estaduais é pra fazer laboratório, pra dar moral? Dá moral. Sim. Aí vai jogar contra o Novo Horizontino. Entra o Carlos Augusto. Na hora eu falei, pô, será que o Piton escorregou no banheiro, quebrou o dedo mindinho? E aí eu vejo aqui, evolução. Que
evolução. Vocês estão de brincadeira. vocês, ó. O Corinthians está fazendo um papel ridículo no Campeonato Mas Paulista. o Corinthians, ele em algumas partidas, Benja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O negócio é o seguinte, você precisa O analisar que é o bom todos pra os eu jogos. ver? O mar ou a terra? Eu prefiro o mar. Então, Mas o negócio é o seguinte, tá na terra, embaixo, a 7 palmos. O Corinthians, em algumas partidas, Benja, mesmo não conseguindo a vitória ou não conseguindo uma classificação, o Corinthians ele mostrou evolução. Olha lá. O Corinthians contra o Guarani, por exemplo, o Corinthians ele foi melhor nos 2 jogos, gente. Não, o primeiro também. As melhores chances de gol no primeiro jogo, quem teve foi o Corinthians, cara. Não tô, Flavinho. Ele não quer dar Tanto é pra que eu dou você. crítica. O Thiago Nunes, ele não pode mais se escorar em desculpas. O Thiago Nunes, uma vez, ele põe a culpa na chuva, outra vez ele põe a culpa no gramado, outra vez ele coloca a culpa você no vê evolução num time Mas, que Benja, perde, que é eliminado, que tá em último. Eu não entendo isso. Não, pelo contrário. Eu vi uma evolução a partir do momento que o Corinthians mostrou evolução em algumas partidas. Em outras, não mostrou. A contra o Novo Horizontino, que você citou, ao lado do Mirassol, foram as 2 piores partidas do Corinthians no ano. Fato. Só que o negócio é o seguinte, ou você demite o treinador, ou você dá realmente aí um voto de confiança pro cara e banca o cara. O Corinthians ele precisa se definir. Mas eu repito, o Thiago Nunes ele precisa mostrar um pouco mais de iniciativa nas atitudes dele e ser um cara mais convicto. Sabe qual é o grande problema? Ele não pode realmente continuar nesse impasse todo, mesclando a equipe toda rodada, o time não tem uma cara ainda, ele muda o estilo de jogo. Isso daí é ruim, isso é um tiro no pé. Isso mostra a falta de convicção. E ele precisa mexer com a parte psicológica e emocional da equipe, senhor Mano. Os jogadores estão sem melhorar confiança. a primeira dele, para depois mexer com o Dá pra gente colocar o quadro do desempenho do Thiago Nunes de novo? O quadro lá é 41%. 4 vitórias, 4 empates. Põe aí, Marcelo, a evolução aí do Mano, do nosso Mano. São 13 jogos. Eu acho que em 13 jogos, alguma coisa tinha que ser mostrada. Concordo. Não está sendo mostrado nada. Absolutamente nada. Eu concordo com o Benja. E o Mano e o Pascoal também estão meio que falando a mesma coisa, mas viram alguma coisa no início. O São Paulo, o ano passado, nos 10 primeiros jogos, ele fez 8 vitórias. 8 vitórias. Ele estava mudando o sistema de jogo, mas ele estava ganhando. Não adianta nada você fazer uma mudança de caráter da equipe e não ganhar jogo. Não adianta nada. Eu, sinceramente, hoje, eu já tenho dúvida. Pode até perder um ou outro. Lógico, mas você tem que ganhar mais do que perder. Como o São Paulo perdeu de um jeito meio acachapante. Né? O jogo contra o Ituano... Mas você tá vendo lá que as coisas estão acontecendo. É isso, o Santos não jogou mal. Tomou de 5, mandou bola na trave, perdeu o gol. Mas foi uma coisa... Sim, perdeu. É um 7-1. Perdeu. Mas ele tinha feito, em 10 jogos, ele tinha feito 8 vitórias. Agora, vai mudar o caráter da equipe do Corinthians? Precisa ganhar, gente, senão não se sustenta. O futebol, o Ben já fala, a gente zoa ele, mas é verdade. Você precisa de resultado. Se não tiver resultado, não tem jeito. É muito complicado. Eu acho que já está na hora de começar a pensar em alguma coisa. Se não melhorar, já caiu fora da Libertadores. Um prejuízo imenso para a instituição, do ponto de vista de marca, de imagem e financeiro também. O time não joga no Campeonato Paulista. Você pega a tabela de classificação, ocupa uma vexatória última colocação num grupo que tem times... E a pior pontuação. Não, você quer ver os times... que tem a pior pontuação. Põe a pontuação. Calma. Põe a pontuação geral. Então, bem, só para encerrar da minha parte aqui, eu acho que é preciso começar a pensar em alguma coisa. O Mano está no mercado. O problema todo aí eu pergunto para vocês que têm mais conhecimento de Corinthians do que eu. O Mano se dá bem com o Andrés? Esse é um bom relacionamento. Não, então ótimo. Tá ótimo. Então isso eu tô falando. Ótimo. O problema já está eliminado, tá? O salário do Mano está cabe no bolso do Corinthians? Se for o salário que ele ganhava no Cruzeiro, não. Mas isso não vai contra uma convicção, senhor Mani? Porque a partir do momento que o Thiago Nunes foi contratado, inclusive a declaração dele, quando ele foi contratado, que o Andrés falou, quero você como técnico do Corinthians, ele perguntou para o Andrés, qual o seu objetivo? Ele falou, quero trocar a postura do time. Quero mudar a filosofia de jogo. Mas ele não está sendo capaz para isso. Então, mas é que tá. Você vai retroagir. Pode falar. Vai retroagir. Você vai ter que se apegar em algo que estava dando certo. Para não falar que eu sou... Senão você perde a temporada. Você vai para a bola de segurança. Para não falar que eu sou... bola de segurança. Para não falar que eu sou só resultadista, e eu sou. Mas deixa eu falar. Vamos esquecer até os resultados. Ok, vamos esquecer os resultados. Esquece. Fala em desempenho. Não tem também. Não tem também. Não tem desempenho, não tem evolução. Mas o que mais chama convicção, atenção... né? Convicção que você fala. O que mais chama atenção, Sormani, é que o Thiago Nunes, ele verbaliza uma coisa e faz outra totalmente diferente. Tá perdido. Eu não sei...
Só pode ser. Eu já comecei de cara, Benja. De cara, eu já achei muito esquisito ele aprovar a contratação do Luan. Eu sempre disse isso aqui. O Luan é um jogador lento. Ele atrasa o jogo do time. Você viu o Atlético Paranaense jogar na mão do Thiago? Era um time de velocidade o tempo inteiro. Especialmente jogando na arena curitibana, que tem o piso sintético. O campo do Corinthians é a mesma coisa. Você molha, tem um pouco de grama sintética também, é pouquinho, mas você dá velocidade. Aí ele pega e aprova a contratação do Luan. Isso que chama atenção. O que assusta é que o Luan hoje ele joga mais lento que o Lúcio Gonzalez, que tem 39 anos. O Lúcio Gonzalez, de 39 anos... Não, acho que não chega a 39, né, o Lúcio, né? Um pouco menos. O Lúcio deve estar mais ou menos aí. Mas por aí, o Lúcio já bem veterano, né? Tem a idade do Ricardo Oliveira, não é? O Ricardo Oliveira 38 para 39 anos. Vamos colocar, vai, assim, nessa faixa. Me perdoe se eu errei por 1 ou 2 anos, mas o Lúcio Gonzalez, que já é um cara bastante rodado... 39, então. Fez agora dia 19 de janeiro. Então acertei. Então, o Lúcio Gonzalez, com 39 anos, joga um futebol mais dinâmico que o Luan, que tem 20 Ô, Pipo, e eu já falei outro dia, tem que tirar a camisa 7 dele. Não pode. Também tem isso, não pode, velho. Não pode, ele não pode jogar com a camisa 7 do Marcelo Carioca. Não pode. Não dá 73. Não acho que a camisa 7... Não, 102, não pode. Camisa não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Aí é função. Não, tem. Não. A 7 não. O que tinha que dar pro Luan era uma 220. É porque você não torce pro Corinthians. Você não sabe o que é pro torcedor do Corinthians. Vê a camisa 7... A camisa 7, que era do Marcelinho Carioca, que fazia gol, que batia falta. Também não. Se der a 10 do Neto do Rivelino. Dá 35, a 64, mas não, 112. Tá louco. Olha isso. Aqui vou mostrar a evolução do time do Corinthians. Eu tô bravo mesmo, pra não falar outra coisa, viu, senhor Mano? Põe aí. Olha só, o Santo André... Gente, o Corinthians não aparece... Na primeira página. Na primeira parte da tabela. São 16 times, hein? O Santo André... Tem quase o dobro de pontos do Corinthians. Mais um ponto de teria o dobro. Ponto teria o dobro. Palmeiras, 2 O Novo Horizontino tem 50% a mais de ponto que o Corinthians. O Bragantino, que está fazendo um campeonato ruim. Joga hoje. E que ainda joga hoje com a Ponte. Joga hoje, pode chegar a 14 joga hoje, pontos. pode chegar a 14. Pode ir a 6ª posição do campeonato. Quer ver? Aí vira. Gente do céu, cara. Vocês estão brincando. Que evolução é essa? Mas se a Ponte Preta o Corinthians tem 3 pontos na zona de rebaixamento. Isso. Mas com uma vitória a mais. Se a Ponte Preta ganhar hoje do Bragantino, passa o Corinthians. E passa o Corinthians. O Corinthians cai para a 12ª colocação. Então, aonde vocês estão vendo evolução nisso? Pelo amor de Deus. Não, em resultados é humilhante. Não tem. Mas não existe evolução sem resultado. Mas é que tá. Em determinados momentos existe, sim. O problema é que tá, Precisa. O Corinthians ele passou, ele trocou uma postura, senhor Mano, mas é que tá. É natural essas oscilações. Acho que qualquer 13 jogos. Mas aí que tá, aí eu concordo. Tem muito tempo aí que eu já estou utilizando esse discurso também, porque é natural que numa troca de filosofia, que foi o que aconteceu entre o último treinador até a vinda do Thiago Nunes, no caso aí o Carille, depois o Coelho e agora o começo do trabalho do Thiago Nunes, mas são 13 jogos. São 13 jogos. A coisa já precisa começar a tomar forma. Você falou, o Gesualdo já começou a apresentar resultados do Santos. Mas é que tá. Será que não é o momento do Thiago Nunes chamar o elenco, principalmente jogadores aí mais consagrados? Acho que é uma boa ideia. Gil, Cássio. Fala, galera, o negócio é o seguinte. Vamos todo mundo sentar aqui. O que eu preciso fazer para esse time encaixar? Preciso tirar alguém do time? Tem algum que está no banco que não está jogando, que vocês aconselham? Porque o treinador, ele precisa também ouvir o elenco. Precisa ter humildade. Ele não precisa ser arrogante ao extremo de falar só eu sei tudo. Ele também não pode ser um bunda mole, que o jogador também senta em cima dele e faz o que bem quer. Mas ele tem que ter também o feeling e ter o bom senso para chamar os caras e falar, gente, o negócio é o seguinte, sabe essa cartilha que eu cheguei e coloquei aqui? É um negócio que eu pensei que ia dar certo? Esqueçam isso. Eu não sei se isso aí deixou algum jogador insatisfeito, se isso daí mexeu internamente com alguém. Você mesmo não acha que a folga de 2 dias foi para dar uma amenizada nesse clima por causa da cartilha? Pode ser. Tudo faz parte de um contexto, senhor Mano, porque o trabalho de um treinador, ele não remete somente às 4 linhas. Antigamente até poderia ser, mas hoje em dia, jogador, o cara tem staff, o cara é praticamente uma empresa ambulante de marcas, enfim, de puxa-sacos. O cara é praticamente aí, mas é verdade, o cara é praticamente uma ME. Uma ME, não, é mais ainda, porque os caras faturam pra cacete. É uma limitada, né? O cara é uma limitada. Não, então você tá lidando com 40 empresas dentro do elenco.